ele tem feito emendas para o município, emendas para a saúde, emendas para o Instituto Federal, né, para infraestrutura na cidade. E, Zaratini, nós queríamos te ouvir um pouco sobre a conjuntura atual, como é que você está vendo lá no Congresso, e também a eleição, né, para a Câmara dos Deputados. E, em meio a tudo isso, né, tem que eleger um novo presidente. Será que esse novo presidente vai botar a discussão do impeachment na ordem do dia, né? Porque nós estamos numa situação difícil, né? Muito complicado. Então, boa noite, Zaratini, seja bem-vindo, vamos bater um papo aqui descontraído, convidar também os internautas que estão chegando aqui para acompanhar com a gente, que façam pergunta, vamos interagindo aqui. Boa noite, deputado, bem-vindo. Boa noite, Cecílio, é um prazer a gente estar aqui participando dessa live com você, né? Cumprimentar a todos as pessoas que estão nos ouvindo aqui, companheiros, companheiras, e parabenizar você aí pela conquista desse mandato, né? Foi uma coisa muito boa, muito importante. O pessoal aí da região do Campo Grande vai ter um bom representante lá, e não só da região aí, de toda a cidade. Então, isso nos deixou muito felizes aqui e quero te desejo que possa, de fato, empreender uma grande luta aí e trazer muitas conquistas para o povo da cidade de Campinas. Ó, Cecília, nós estamos vivendo um momento muito importante agora, né? Um momento que essa votação para a escolha do próximo presidente da Câmara dos Deputados, ela é decisiva, né? Ela é decisiva para o rumo que o país vai tomar. Por quê? Porque o presidente da Câmara dos Deputados, em primeiro lugar, é o presidente que decide a pauta de votação da Câmara. Então, nós tivemos nesses 2 últimos anos do Bolsonaro, já Bolsonaro presidente, o Rodrigo Maia, que em diversos momentos recusou votar projetos absurdos do Bolsonaro, como, por exemplo, com armamentos, medidas provisórias que ele encaminhou, que acabaram morrendo sem votar, enfim, projetos absurdos. E, junto com a oposição, coordenou todas as iniciativas para combater a pandemia e, principalmente, garantir a renda do povo brasileiro. Garantir o auxílio emergencial, garantir a complementação salarial para os trabalhadores que estão empregados e garantir crédito para as pequenas e microempresas. Então, isso tudo, e principalmente, garantir também recursos para as prefeituras que tiveram queda de arrecadação. Então, essas 4 medidas importantes foram iniciativa da Câmara dos Deputados. Agora, o que a gente está lutando? Para garantir que a Câmara tenha independência desse governo, porque esse governo é um desastre. É uma vergonha, é um governo incapaz, dirigido por uma pessoa incapaz, né? Então, nós precisamos que alguém faça alguma coisa, e esse alguém tem que ser a Câmara dos Deputados. O Bolsonaro escolheu um candidato a presidente, que é o Arthur Lira, né? Cujo objetivo dele é exatamente controlar a pauta. Agora, além de controlar a pauta, o presidente da Câmara dos Deputados é quem dá prosseguimento aos pedidos de impeachment. O Rodrigo Maia não teve coragem nesses 2 anos de dar prosseguimento a nenhum pedido de impeachment. Também ele não arquivou nenhum. Então tem 60 pedidos na mesa dele. Está na gaveta, entendeu? Nem deu andamento e nem arquivou. Agora, eu não sei se ele vai fazer alguma coisa até o dia 1º de fevereiro. Mas o fato é que o próximo presidente vai ter que fazer isso em relação aos pedidos que já estão lá e aos novos pedidos que vão entrar, porque vai entrar muito pedido de impeachment ainda. Nós, membros da oposição, estamos articulando um novo pedido de impeachment, a OAB também está articulando, enfim, vai ter muita coisa aí em discussão. Então, se o presidente Bolsonaro elegeu Arthur Lira,
ele praticamente controla a pauta e impede qualquer ação de impeachment. Então, é por isso que nós estamos lutando para derrotar o candidato do Bolsonaro e eleger um candidato que garanta a independência da Câmara. E, diante disso, que os 5 partidos de oposição, menos o PSOL, né, então PT, PCdoB, PDT, PSB e a Rede, decidiram apoiar o Baleia Rossi, né? E é um candidato de direita. Ninguém tem dúvida disso. Nós não temos dúvida nenhuma que ele é de direita, que ele participou do golpe junto com o Rodrigo Maia, junto com o Eduardo Cunha, junto com o Michel Temer, né? Eles participaram do golpe. Mas o fato é o seguinte, hoje eles estão deslocados do poder e eles estão engrossando a oposição. Então, nós temos que juntar todo mundo que for possível para derrotar o Bolsonaro, porque cada dia que o Bolsonaro fica no governo é um dia a mais de desgraça para o povo brasileiro. Então, esse é o nosso objetivo principal. Certo. Muito bem. Zaratini, nós estamos com o pessoal que está chegando aqui. Boa noite, o Demis, estão chegando por aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Façam as perguntas, viu? Mandem aqui para o nosso deputado, mandem para a gente. Agradeço aí por esta saudação inicial. E veja só, nosso povo tem muita gente desempregado, tem muita gente que precisa realmente do auxílio emergencial. Eu queria que você comentasse isso e também por que o Partido dos Trabalhadores, você já mencionou isso, mas deixar claro, está participando deste bloco grande, junto com esses partidos de direita, para eleger o presidente da Câmara. Vai participar da mesa? Como é que está sendo costurado tudo isso? Olha, evidentemente que participando do bloco com o Baleia Rossi, somando os partidos de esquerda com esses partidos de direita, de centro-direita, nós vamos ter uma participação na mesa. Mas não é esse o maior. Isso é importante, mas mais importante do que isso, Cecílio, é derrotar o Bolsonaro, é impedir que ele controle a Câmara. Veja só, o Bolsonaro já controlou a Procuradoria-Geral da República, indicou Augusto Aras. Vocês viram essa semana, o Augusto Aras foi feito um pedido de investigação do Ministério Público sobre os atos do Bolsonaro em relação à pandemia, e ele se recusou a investigar, e mais, ameaçou com a possibilidade de convocação do estado de defesa, que é praticamente o estado de sítio, entende? Então, você vê, o Augusto Aras já está totalmente dentro do esquema do Bolsonaro. O Bolsonaro já nomeou um ministro no Supremo Tribunal Federal, o Cássio, e vai nomear mais um no ano que vem, porque o Marco Aurélio de Mello vai se aposentar em junho, certo? Então ele vai indicar 2 ministros no Supremo Tribunal Federal, se não acontecer nada, né? E se ele tiver o controle da pauta do Legislativo, você imagina como é que a coisa vai caminhar, quer dizer, ele vai poder colocar em votação projetos absurdos, escola sem partido, né? O fim do Estatuto do Desarmamento, né? Projetos econômicos como a reforma do serviço público, a reforma administrativa, a reforma emergencial que vai permitir cortar o salário dos funcionários públicos. Não sei se vocês sabem, tem uma proposta que já está no Senado, né, que já aprovou no Senado, que está para vir para a Câmara, que é a reforma emergencial, permite cortar o salário dos funcionários públicos, não só federais, não, estaduais e municipais também. Se o prefeito falar, olha, a prefeitura está em dificuldade, vou ter que cortar 20% do salário, ele vai cortar 20% do salário dos funcionários. Então, nós precisamos barrar isso daí. As privatizações, né? A chamada carteira verde e amarela, onde eles querem tirar mais direitos dos trabalhadores, né? Eles querem garantir que um trabalhador que ganha um salário mínimo não vai ter contribuição patronal para o INSS, né? Não vai ter contribuição do Fundo de Garantia.
Então, o trabalhador que ganha um salário mínimo, que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, por incrível que pareça, não vão ter os direitos trabalhistas mínimos. Então, nós precisamos barrar tudo isso daí, né? Eles querem ainda fazer outra reforma da Previdência, criando o sistema de capitalização, onde cada um vai ter que fazer a sua própria poupança para se aposentar. Então, é um governo que ele não pode continuar fazendo tudo isso. Nós precisamos segurar, entendeu? E isso nós precisamos ter um presidente da Câmara que tenha as condições de fazer isso e que tenha o apoio nosso para fazer isso. O Denis está perguntando aqui, né, se o Baleia for eleito, se ele vai colocar esse assunto do impeachment para ser votado, né? Eu queria que você respondesse isso, mas queria também que você comentasse o seguinte: nós estamos acompanhando e sempre o Bolsonaro fala as asneiras, né, de ameaçar a democracia e tudo mais. Você acha que isso procede? Porque a gente deve se preocupar com isso também? Ou a área militar já está todo mundo no governo mesmo, está tranquilo e não tem mais o que acontecer? Não, eu não acho que esteja tão tranquilo assim na área militar, né? Porque uma parte dos militares não está no governo. O governo tem 6 mil militares, não é pouca coisa, né? Tem muita gente lá, né? Ele conseguiu cooptar muita gente, mas não tem uma satisfação no total dos militares com esse governo, né? É um governo que os próprios militares estão vendo que é um absurdo, né? O cara que tem o mínimo de raciocínio fala, opa, peraí, isso aí vai levar o Brasil para o buraco, né? Então, mesmo entre os militares tem divisões, não apareceram essas divisões, mas eu acho que o Bolsonaro não teria ainda apoio para um golpe para fechar o Congresso ou fechar o Supremo Tribunal Federal. No entanto, ele está armando milícias, né? Ele está organizando, fazendo alianças com as polícias militares nos estados para que elas não acatem as ordens dos governadores. Então, o que ele está tentando montar é um poder paralelo, né? E com isso, evidentemente, a gente fica preocupado, né? Você pega, por exemplo, a maior patente na Polícia Militar é de coronel, né? E ele agora quer criar a patente de general da Polícia Militar. Logicamente, isso vai aumentar o salário dessa elite da Polícia Militar. Não sei se todo mundo sabe, mas na Polícia Militar tem a turma chamada Sangue Azul. Sangue Azul são os altos oficiais, que ganham muito. Então, ele quer garantir ainda salário maior. E mais, ele quer que, ao invés do governador escolher o comandante da Polícia Militar, oficiais discutirem-se. E o governador só poderia escolher a partir da lista tríplice. Imagina você. Quer dizer, então a Polícia Militar teria autonomia. O governador não mandaria mais na Polícia Militar. Então, são coisas assim que extrapolam, né, e que nos preocupam, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso e, evidentemente, tentar barrar esse tipo de iniciativa. Será que o Baleia põe em discussão e votação o impeachment, se ele for eleito? Olha, o compromisso dele, que ele assumiu conosco, é de que ele vai examinar todos os pedidos de impeachment. Porque o que o Rodrigo Maia fez? Ele botou na gaveta, ele nem deu parecer favorável e nem arquivou. Então tá lá, tá na gaveta dele. Nós queremos, e isso é um compromisso do Baleia, de que ele vai examinar todos os pedidos e vai decidir se arquiva ou se dá prosseguimento. Se ele achar que ali tem fundamento aquele pedido, ele dá prosseguimento. Se ele achar que não, ele arquiva, mas não fica nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Na gaveta, tá certo. O pessoal tem me procurado e a gente tem conversado sobre essa questão do impeachment, Zaratini, e eles têm dito, olha, sai o Bolsonaro, mas quem assume é um general. Então, a gente vai trocar um comandante por um general. Não acha que fica pior? Qual que é a tua opinião? Eu tenho uma opinião, mas queria te ouvir. O Mourão não tem muita vantagem em relação ao Bolsonaro. Mas qual é o problema? Toda vez que tem um impeachment, o vice-presidente que assume,
ele tem que assumir compromissos com uma nova ordem política, porque você muda a situação política, né? Você vê, o Itamar Franco era o vice do Fernando Collor de Mello, e eles foram eleitos juntos e estavam governando juntos. A hora que teve o impeachment, o Itamar, que estava inclusive no mesmo partido do Collor, foi para o MDB de volta, porque ele originalmente era do MDB, voltou para o MDB, na época PMDB, certo? E ele governou com outro conjunto de forças. Então, quando você tem o impeachment, o vice, ele vai ter que se rearranjar, como também fez o Michel Temer. Ele foi eleito conosco, do PT e com a esquerda, e aí o que ele fez quando ele ocupou? Ele foi e montou um bloco de direita, né? Ele montou um bloco com o DEM, com o PSDB, com aqueles que perderam a eleição da Dilma, né? Então ele juntou quem perdeu para formar um bloco para governar. Então, o que é importante é que essa questão do impeachment redefine o bloco político do governo. Lógico que nós, se for o Mourão, nós não vamos participar de um governo do Mourão. E pode ser alguma, porque nunca nós vamos ter condição política de fazer isso. Mas, com certeza, ele vai ter que governar de um jeito diferente do jeito que o Bolsonaro governa. Muito bem, tá certo. Nós estamos aqui em Campinas, Zaratini, articulando a população, a militância, para engrossar o caldo, né, neste fora Bolsonaro. Até porque, como você bem disse, nós estamos com um governo que não nos leva cada vez mais para o abismo. E eu sei que você teve aí acompanhando a saída da Ford do Brasil, lá teve com os sindicalistas e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão, né, do desemprego, das empresas que estão nos deixando, como é que a gente pode reverter esse quadro, né, e também desta organização, a importância da gente se articular, se organizar, né, enquanto cidadãos, enquanto entidades, os mandatos parlamentares e a população de modo geral, para impedir que o Bolsonaro continue governando ou desgovernando o Brasil desta forma como está. Não é possível, não é, que continue, não é, a ala do governo, que poderia ter feito um acordo com a China para trazer os insumos, para agilizar o processo de vacinação da população, fez justamente ao contrário, né? Foi negligente com isso tudo, entende? Então, queria que você comentasse um pouco isso. Olha, em primeiro lugar, amanhã, sábado, né, vai ter carreatas por todo o país, né? Vai ter um grande movimento amanhã de carreatas, de protesto contra o Bolsonaro, pedindo impeachment, e aí em Campinas deve ter também, né? Que horas vai ser, o Cecílio? Nós vamos sair aqui da Praça da Concórdia às 10 horas, nos encontrar lá no Largo do Rosário, no Largo do Pará, às 11 horas, ali no centro, e depois dá uma volta no centro e vem a carreata, isso. Todos em carreata. É importante dizer, Zaratini, que para não haver aglomeração, né? Então as pessoas dentro dos seus carros, né, ali buzinando e tudo mais, fazendo o manifesto e usando máscara, né, para ter os cuidados e não se contaminar nem contaminar as pessoas, né? Mas vamos fazer... Quem quiser, quem não for de Campinas, na minha página aí no Facebook, no Instagram, tem lá todos as principais cidades da onde vai sair cada carreata. Então, quem quiser, entra lá no meu Instagram, tá lá, né, Dep Zaratini, e tá lá todo as nossas redes, né? Bom, agora, veja bem, Cecílio, você falou da questão da Ford, né? É uma questão importantíssima, né? Nós estamos vivendo o problema da vacina. A vacina está deixando todo mundo doido, né? Porque criaram uma expectativa enorme, o próprio Dória criou uma expectativa gigante de que a vacina tinha que ser aprovada e que no dia que fosse aprovada ia começar a vacinação no dia seguinte. E aí o que aconteceu, Cecílio? No dia seguinte, nós descobrimos que não tem vacina. Pois é. Então aprovou a vacina no domingo, fizeram aquele espetáculo, botaram na televisão, nunca vi reunião da Anvisa na televisão, né?
Depois o Fantástico fez aquele... Aquela não tem, simplesmente não tem vacina aqui no Brasil. E sabe que dia vai chegar as vacinas do Butantan? Dia 23 de março, daqui a 2 meses. Então, nós vamos ficar 2 meses ainda sem vacinar. Vai terminar esse lote aí de 6 milhões, daqui a pouco chega 2 milhões aí da Índia, né, que é o governo do Bolsonaro teve que voltar atrás numa votação na Organização Mundial de Saúde, porque ele tinha votado contra a Índia para não quebrar as patentes das vacinas, e a Índia exigiu que quebrasse as patentes. Aí o Bolsonaro mudou o voto, e aí a Índia liberou 2 milhões de... Mas 2 milhões é nada, nós temos 210 milhões de brasileiros. Sim. Então, esses 2 milhões e esses 6 milhões aí do Butantan, são 8 milhões no total, só dia 23 de março é que vai ter mais. Então, nós vamos ficar louco mesmo. O povo brasileiro está doido, porque não sabe o que vai acontecer. E a gente está vendo que as mortes voltaram a aumentar. Sim, aumentou. Então, você vê, enquanto isso, está todo isso daí ocorrendo e todo mundo preocupado com isso, a Ford vai lá e anuncia que vai sair do Brasil. Já tinha fechado a fábrica de caminhões em São Bernardo, o ano passado, e agora resolveu fechar a fábrica de motores em Taubaté e a montadora que é lá em Camaçari, na Bahia, né? E uma fabricazinha de Jeep, de bug, né? Esses jipinhos lá no Ceará. Então, quer dizer, a Ford está indo embora do Brasil, fechando as fábricas e vai demitir 5 mil trabalhadores, mas no total vai chegar quase a 100 mil trabalhadores que vão perder emprego, porque tem toda a cadeia produtiva de autopeças, tem as revendas, né? As concessionárias, as manutenções, tudo isso vai acabar. E o que vai acontecer? Vai vir carro importado da Ford, a Ford vai importar carro para o Brasil. Então, Cecílio, essa política do governo do Bolsonaro, o presidente do IPEA, você sabe, o IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômicas do governo federal. O Márcio Postman foi presidente lá. Sim. Agora tem um presidente que ele deu uma entrevista falando, não, no Brasil nós tínhamos que fechar as fábricas e só exportar produto agrícola, mineral e petróleo. E temos que fazer que nem na Austrália, fecha as fábricas. Então, o que acontece? Essa é a cabeça do Paulo Guedes. Essa é a cabeça desse governo. Eles não estão interessados em ter indústria. Você vê aí, a Mercedes, que tinha ali perto de Sorocaba, fechou a fábrica. Vocês têm a Mercedes aí também em Campinas, não tem? Então, sabe Deus o que vai acontecer com a Mercedes aí, né? Então, você vai aí em Sumaré, tinha a fábrica da Yamaha, já não está mais lá, já foi embora para a Zona Franca, que não paga imposto, né? Então, o que a gente tem que ver, Cecílio? Nós precisamos de uma política industrial diferente. O Brasil tem que investir em indústrias. O governo tem que garantir empregos industriais, porque é a indústria que desenvolve a tecnologia tecnológicas que faz as coisas andarem. Vê só, nós vamos ficar importando o carro da Ford. A Ford vai mandar que carro para cá? Os mais modernos? Não, vai mandar os mais atrasados. Então, em vez da gente fabricar coisas boas, né, nós vamos estar comprando carro que é de segunda mão. Essa é a verdade. É verdade, nós estamos regredindo, né, Zaratini? Como a gente sempre diz, nós estamos voltando 70 anos para trás. É um absurdo esse negócio, né? A Leila pergunta aqui sobre a saída da Ford tem a ver com a falta de investimentos do governo, né, no setor elétrico, nos carros elétricos, né, e na mudança aí do combustível, então, tá certo? Queria que você comentasse um pouco isso, mas eu queria também te perguntar, nós estamos já indo para os finalmente quase, conta do teu horário, sobre eu escutei uma reportagem, eu ouvi uma reportagem que o governo planeja uma peça publicitária falando sobre a vacina
em cuja peça ele vai gastar 50 milhões, planeja gastar 50 milhões falando sobre a vacina. E isso, eu acredito que não precisa necessariamente de uma autorização do Congresso, né? Mas, certamente, os deputados nossos, vão questionar, porque até agora ele não fez nada e vai gastar esse dinheirão para tentar reverter a queda que ele está tendo, né, de popularidade, dizendo que o Brasil está fazendo algo para defender a vacinação. É um absurdo um troço desse, né? Bom, primeiro eu queria responder a pergunta da Leila aí, né, sobre essa questão do carro elétrico. De fato, né, está tendo um investimento muito grande de todas as grandes montadoras no mundo em desenvolver carro elétrico. Agora, isso não tem problema nenhum no Brasil, né? Não tem problema nenhum, porque todas essas fábricas, a Ford tem carro elétrico, ela pode instalar uma fábrica de carro elétrico aqui, ela pode mudar a produção dela para carro elétrico, né? O motor é completamente diferente do motor a combustão. É muito mais simples o motor elétrico do que o motor a combustão, né? O problema é que o carro elétrico ainda é muito caro, né? Por conta não tem uma escala ainda e tem o problema das baterias, né? As baterias são caras também. Então, isso precisa ter uma outra solução, né? Agora, eu não diria que saiu por causa do carro elétrico, porque na Argentina, onde eles vão continuar produzindo, não vai ser carro elétrico, né? O carro elétrico eles estão desenvolvendo principalmente na Europa, onde tem incentivos fiscais para o desenvolvimento do carro elétrico, né? E tem um poder aquisitivo da população maior. Então, lá não só tem apoio do governo, que os governos europeus estão muito pressionados pela questão ambiental, como também tem mercado consumidor com mais poder aquisitivo, né? Então, essa é uma questão importante de discutir que você colocou aí. Agora, sobre essa questão da publicidade aí, veja só, Cecílio, a gente defende, eu acho que o governo deveria realmente propagandear, incentivar as pessoas a se vacinar. Agora, você viu a propaganda que eles fizeram? Não fala da Covid. É uma propaganda que fala de vacinação, simplesmente. Mas não fala de Covid, não fala de vacinação de nenhum tipo. Ele fala vacinação, vamos vacinar, é importante vacinar. Então você não sabe se ele está falando da poliomielite, você não sabe se ele está falando de sarampo, você não sabe se ele está falando de Covid. Ele fala que tem que vacinar. Então, é evidente, né, que esse governo não está trabalhando em hipótese nenhuma para que essa vacinação aconteça a contento, né? Eles desestruturaram o Ministério da Saúde, desestruturaram o programa de imunização, e isso vai levar a um prejuízo muito grande, porque não só eles foram um fracasso do ponto de vista de conseguir as vacinas, como eles também não têm plano nenhum de vacinação, né? Não tem plano algum, é uma bagunça, cada estado faz o que quer, cada município faz o que quer, né? Você está me falando aí que o prefeito aí só quer pôr 5 pontos de vacinação, né? Não é isso? O prefeito, e é o prefeito médico, né? Pois é, médico, doutor Dário Saad. Então, médico urologista, você trabalhou no Sistema Único de Saúde também. Como é que tem tanto posto de saúde? Tem tanto posto de saúde aí. Quantas UBSs tem em Campinas? Temos 63 unidades espalhadas na cidade toda, entende? Muito próximo da população. Poderiam vacinar e seria muito mais fácil para os moradores, principalmente os idosos, chegarem na unidade básica de saúde, do que ter que ir até um ponto distante, né? Então, você como vereador aí, tenho certeza que vai derrubar esse absurdo aí que o prefeito quer fazer. Estamos batendo aqui. Você tem ideia, você conhece aqui a região do Campo Grande, nós temos 16 unidades aqui na região do Campo Grande, e ele está criando um único posto de saúde, um único posto de vacinação, que é fora praticamente da região do Campo Grande. Então as pessoas vão se deslocar 15, 20 quilômetros
para poder se vacinar. É um contrassenso total. O trabalhador está no posto de saúde com tudo pronto ali, com toda a infraestrutura para receber a vacina, e ele vai sair da sua unidade de saúde para ir se vacinar distante de 15, 20 quilômetros. Isso não faz sentido. Nós estamos batendo e estamos apelando para o bom senso, para não ir para a justiça, né? Mas, se for o caso, nós vamos apelar para que ele reverta essa situação. Não é possível que o médico pensar do jeito que ele está pensando e agindo do jeito que ele está agindo. Não é possível. Estamos apelando para o bom senso, esperamos que ele nos escute. Tá Faz certo? uma proposta lá de uma indicação lá para fazer a vacinação em todas as UBS. Tem que ir. Já fizemos, já encaminhamos. Dei uma entrevista para a TV Câmara, e é engraçado, não é só eu, não. Tem outros vereadores que também estão se somando conosco, né? Claro. Tanto na bancada do partido, quanto do próprio apoiadores dele mesmo. Como é que os idosos vão achar uma coisa dessa, né? É um absurdo total, é um absurdo total. Com certeza, com certeza. Zaratini, nós estamos chegando para o finalmente aqui, queria te agradecer por ter participado desse bate-papo aqui com a gente, nos dando aí alguns informes importantes sobre a conjuntura, sobre a eleição na Câmara, dizer que você está convidado a vir nos visitar no nosso gabinete, fazer um tour aqui na Câmara, você já conhece bem a cidade, praticamente está sempre por aqui, e nosso gabinete vai estar sempre de portas abertas. Nós queremos continuar essa parceria que construímos junto contigo e te receber mais uma vez em Campinas será uma grande honra, tá certo? Vamos organizar direito para a gente fazer um ato, fazer uma atividade bacana na Câmara para te receber. E dizer que você tem muitos projetos importantes, eu sei, inclusive um que é na área da eletricidade, aí da energia elétrica. Talvez nessas considerações finais você pudesse também nos dizer um pouco sobre isso, né, que é muito importante para as cidades. Olha, Cecílio, primeiro eu queria lembrar, nós não falamos aqui, mas nós continuamos lutando pelo auxílio emergencial. Sim, né? sim. O auxílio emergencial era R$600, nós aprovamos lá na Câmara, depois ele baixou para 300, né? Mas agora acabou, zerou. E o que acontece? O desemprego é violento, Sim. certo? O Carlão aí, Carlão, grande amigo aí, grande abraço, Carlão. Sabe que eu te admiro muito. E o que acontece? O povo hoje não tem mais nada, né? Então as pessoas, quem tinha o Bolsa Família recebe o Bolsa Família, mas o dezembro, Cecílio, 56 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial. No início da pandemia, era 68 milhões. Aí eles foram cortando assim pelas beiradas e sobrou 56 milhões em dezembro. Mesmo assim, é muita gente, porque o Bolsa Família são 14 milhões. Então, tem 42 milhões que vão ficar sem nada. Então, nós estamos na luta para voltar o auxílio emergencial até que a atividade econômica funcione novamente. Você vê, o Dória fez uma medida que não é o que... Eu acho que tinha que ser mais radical, mas de todo jeito ele mandou fechar tudo que for comércio durante o fim de semana, né? E durante a noite. Bar, restaurante e comércio, tudo que não for essencial. Então, você imagina, esses bares e restaurantes a maior parte vai à falência se não tiver apoio do governo. Sim. Tem que ter recurso do governo, senão eles vão falir e vão demitir os trabalhadores. Então, nós precisamos, de fato, lutar muito pela volta do auxílio emergencial. Não podemos baixar a bola. Porque o povo está precisando. Cecílio, você vive aí na periferia de Campinas. Você sabe como é a situação do povo, né? Então, olha, eu vou voltar num outro dia para falar do projeto aí da energia elétrica para as famílias de baixa renda. Hoje não dá mais tempo, mas eu quero voltar um outro dia e quero agradecer a você, quero agradecer a todos que nos ouviram. Aí está aí a Francisca, né, que está participando, a Júlia Rezende, a Elza. Ô, Elza, grande abraço. A Leila Andrade, o Kelly, Anderson, tá? E a gente volta um outro dia aí, a gente retoma esse assunto, tá?
Boa manifestação amanhã, boa carreata. Vamos todo mundo aí participar. Grande abraço a vocês. Abraço, Zara. Valeu.